Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, o Dr. Carlos Biederman está com saudade dos amigos. Muito obrigado, da mesma em São forma. Paulo, viajando bastante e tal, Da mesma né? forma. E o Grêmio aí agora dando alguma alegria também, né? O Grêmio sempre só nos dá alegria, né? É sofrido, mas a gente acaba sorrindo no final. No final tudo dá certo, né, Silvio? Estou falando aqui com o Biederman depois, né? Um dia depois da classificação do Grêmio para as semifinais da Copa do Brasil, né? Tendo vencido o Bahia nos pênaltis. Aliás, falando um pouquinho sobre esse jogo, o que tu achou? Eu acho que o Grêmio não foi bem, não consigo fazer uma avaliação muito precisa de por que as causas que levaram o Grêmio a ter um desempenho insatisfatório, especialmente no primeiro tempo. O time não conseguiu produzir aquilo que vinha produzindo. Se tivesse jogado como jogou, especialmente no primeiro tempo contra o Botafogo, teria ganho com alguma tranquilidade. Perdeu muito gol. No segundo tempo voltou um pouquinho melhor, tomou um gol que não podia ter tomado no final do primeiro tempo. Tive um pênalti que foi, enfim, uma situação importante ali no meados do metade final do primeiro tempo, não converteu. Isso deixou o time mais nervoso e, consequência disso, quem não faz leva. Essa é a regra básica do futebol, acabou tomando aquele gol. E no segundo tempo foi bem, perdeu muito gol, mas também o Bahia também teve algumas chances. Mas me preocupou muito o desempenho do Grêmio, que não foi o que poderia ter sido, pela diferença de qualidade entre os times. Acho que o Grêmio teria que ter vencido o jogo com alguma tranquilidade. E no fim foi sofrido como sempre, mas o resultado é o que importa e passamos nos pênaltis. O Grêmio, para mim, está tendo muita intensidade e pouca produtividade. Quer dizer, está tentando muito, mas fazendo pouco gol. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a economia. Nós estamos vendo aí que é um processo de redução da inflação, né? As taxas de juros se mantêm nos níveis que nós sabemos, 13,75 a taxa Selic. E eu acho que também muito tem a ver essa queda da inflação, né, o Biederman, com a manutenção da taxa Selic em 13,75, ou não? Não tem dúvida disso. Todas as críticas que são feitas ao Banco Central e ao presidente Roberto Campos Neto são absolutamente infundadas, na minha opinião. Eu acho que a manutenção da taxa de juros nesse patamar é justamente o que teve a condição de reduzir a inflação, que é o mal maior que aflige, e nós passamos por isso, nós podemos falar disso, né? 80% ao mês, né? Até meados dos anos 90, que a gente via aquela inflação maluca, né? A gente sabe o que é aquilo e como aquilo afetava a sociedade como um todo, especialmente as classes menos favorecidas, pelo aumento de preços constantes que acontecia. Então, acho que a contenção da inflação é talvez a tarefa mais importante, vamos dizer assim, numa economia, e foi o que o Banco Central conseguiu fazer com a manutenção de taxas de juros elevadas, o que teve outras consequências também, vamos dizer assim, de atração de investimentos, manutenção de investimentos importantes em termos de redução, de manutenção de capitais no país. Então, acho que isso foi importante. Agora, com a redução da inflação e essa pequena deflação que aconteceu no mês de junho, aparentemente, eu acho que é hora de começar a reduzir a taxa de juros paulatinamente e moderadamente para que possa, enfim, se retomar aí o processo da economia, evoluir. A questão da inadimplência está muito alta, isso é também uma consequência da taxa de juros elevada, mas a redução da taxa de juros vai ajudar também a evolução a retomada da economia, que eu acho que é importante nesse momento. Tu falaste aí a questão da atração de investimentos. Não é apenas estimular investimento interno, mas os investimentos externos aportarem aqui no Brasil. Claro que isso depende também do chamado ambiente econômico. Nós estamos aí num ambiente econômico de incertezas ainda e, sobretudo, a partir da apresentação dessa chamada reforma tributária, está no Congresso Nacional, foi aprovada na Câmara, vai para o Senado e tal. Como é que tu está vendo esse ambiente todo aí com essa proposta de reforma tributária? Tem dois temas que tu coloca nessa tua pergunta que eu acho que eu posso tratar ele diferentemente. Quer dizer, a questão da atração de investimentos. Eu estive agora recentemente lá fora, eu estou no Conselho de Administração da Copel, até não posso falar muito disso por todas as restrições que existem, mas o que é público dá para dizer. E a gente está lá no processo de transformação da companhia no corporation, né, que vai ser um processo talvez o maior, vamos dizer assim, evento do mercado de capitais brasileiros desse ano. Está previsto agora final de julho, começo de agosto, então o processo está praticamente pronto. Então, tudo se espera que vai acontecer. E os investidores lá fora muito interessados também no Brasil, olhando o Copel como um papel de muito interesse para todos eles, porém ainda com expectativas em relação ao que vai acontecer no Brasil, né? Então, teve um sujeito lá que disse, está todo mundo aqui na janelinha olhando, né? Mas ninguém pulou a janela ainda, tá certo? Ninguém atravessou a porta. Então, existe essa expectativa e eu acho que esse lançamento da Copel, que está previsto agora para os primeiros dias de agosto, vai ser um passo marcante na economia brasileira, a privatização de uma companhia, talvez não, a melhor companhia energética ainda
do Estado no Brasil, num processo de transformação que não vai ser uma venda pura e simples, mas uma transformação em corporação, o que significa capital pulverizado, onde nenhum acionista vai poder ter mais de cerca de 15%. Então vai ser um modelo diferente. A gente até brincava lá que é o modelo Renner, né, que foi que a Renner fez quando a JCPenney resolveu vender a Renner no mercado de capitais e transformou a companhia numa corporação e que deu muito certo, né? Então a gente pretende fazer isso. É um modelo adotado pela Eletrobras. A gente já tinha tomado a decisão de fazer isso antes da Eletrobras fazer, mas enfim, a Eletrobras fez antes, mas a gente está copiando também algumas coisas que a Eletrobras fez e que deu muito certo. Então, essa é uma situação. Em relação à reforma tributária, Silvio, eu tenho grande preocupação, não só pelo assodamento com que foi aprovada essa reforma tributária, mas pela forma como ela foi feita. Ela simplifica. No conceito que está lá colocado, né, Silvio? Importante a simplificação, redução do custo de transação, custo enfim, todo o custo de preparação, cálculo de impostos, toda essa complexidade que existe no Brasil. Eu acho que esse conceito é importante. Não sei se isso vai acontecer, porque toda a reforma, todo o arcabouço da reforma, agora o arcabouço está na moda, o arcabouço da reforma está lá colocado, mas tem muita coisa que vai ser definida em legislações subsequentes. E toda essa definição posterior em termos de regulamentos, legislações subsequentes, podem transformar o que era simples em algo muito complexo, o que provavelmente vai acontecer. Então, não acredito muito na simplificação do processo, bem que esse conceito é válido e importante. Agora, o que todos nós sabemos e que eu tenho certeza que a carga tributária vai aumentar praticamente para todos os setores da economia brasileira. Muito poucos setores vão ser, entre aspas, beneficiados. Então, a sociedade vai pagar mais, as alíquotas vão ser muito altas e tem outra preocupação enorme em relação a essa reforma tributária, que é a criação de um soviete, né? Que, na verdade, é aquele conselho que vai definir as alíquotas do tal do IBS, se é que vai ser esse o nome a ser usado. É um conselho que vai certamente jogar as alíquotas lá para cima. Então, é um conselho de pessoas que vai ter essa capacidade de definir alíquotas que, de uma forma, vamos dizer assim, absolutamente autoritária, antidemocrática, e é basicamente um soviético que vai fazer isso. Então, nós vamos estar sujeitos a um conselho que sabe-se lá como vai ser composto, a gente sabe mais ou menos, está escrito lá, sei lá se isso vai ser seguido ou não, que eu acho extremamente perigoso que isso venha acontecer, transferir para essas pessoas essa responsabilidade, que não vai estar definida em lei, vai estar nessas pessoas essa possibilidade. Não se viu ainda o que vem em termos de renda, e está se falando em imposto de patrimônio. Imposto de patrimônio eu acho muito ruim se vier, porque ele se o Brasil, a gente falava há pouco em atração de investimento, retenção de capital, imposto ao patrimônio é exatamente o contrário, é fuga de capital, vamos dizer assim, um estímulo à não capitalização, à não poupança, tá certo? O que é péssimo, né? Então, o que vem em termos de imposto de renda, eu acho muito ruim. Acho que se vier qualquer tipo de tributação sobre dividendo também é péssimo. O Brasil já tributa dividendo, porque já tributa o resultado da empresa. Tributar dividendo seria uma bitributação. Então, acho péssimo que venha qualquer tipo de imposto sobre dividendos e imposto sobre, que seria bitributação, e imposto sobre patrimônio, que é, vamos dizer assim, absolutamente desestimulante à retenção e à capitalização das famílias, das empresas e das pessoas no Brasil. O que preocupa também, não é, Carlos, é que nós estamos vendo aí que, do ponto de vista institucional, as instituições que poderiam ser peso e contrapeso na economia, quer dizer, afrontar certas coisas que precisam ser afrontadas, como, por exemplo, essa reforma tributária, que passou assim na Câmara, sem um mínimo de debate, sem um ponto de contrapartida, sem ponto crítico e tal, que isso se dá exatamente porque o Congresso Nacional está completamente curvado, está completamente ajoelhado para o Supremo e para o Executivo. Então, isso também atrapalha essa questão da falta de independência dos poderes e, sobretudo, de proposição, porque o Congresso Nacional, a ele compete exatamente debater essas questões e está passando varrido isso. Está passando varrido. Se espera que no Senado se tenha um pouquinho mais de parcimônia, de critério, de avaliação, mas o Senado também está totalmente comprometido. Hoje a gente esperava, né, se eu tivesse um Senado mais independente, até pelo perfil das pessoas que foram eleitas, mas já está totalmente comprometido, totalmente alinhado com o governo. Então, as expectativas não são muito grandes, que no Senado tenha uma modificação importante e que se criem algumas travas aí para que não haja o que eu falei há pouco de essas alíquotas absurdas, essa questão desse soviete estabelecido lá que vai definir essas alíquotas e impostos absolutamente escorchantes que vão
enfim, a afligir ainda mais a sociedade brasileira, né? Eu sempre penso, né, Silvio, dando um passo atrás em tudo que a gente está falando, né? Poxa, por que essa absurda arrecadação? Porque o Estado gasta mal, é perdulário, enfim, a gente está acostumado a ver, nem vamos entrar em detalhes, vinha pensando agora, vindo para cá para conversar contigo, o que a gente tem de gastos desnecessários no Estado, né, em termos de excesso de funcionários, remunerações abusivas, lagostas nos jantares do Supremo Tribunal Federal, isso são caricaturas importantes que a gente tem que avaliar. Então, para isso tudo que a gente está fazendo esse sacrifício tremendo de aumentar a carga tributária brasileira para suportar um Estado absolutamente paquidérmico, vamos dizer assim, perdulário e absolutamente descomprometido com a redução de custos, que é importante, que todos nós fazemos no nosso dia a dia, né? O pessoal fala, e sobretudo esse governo, perfil, né, ideológico desse governo, fala justamente na questão da reforma tributária para dar sustentáculo a esse Estado cada vez mais sufocante na economia. Mas não falam, que é para mim o mais importante, eu acho que tu concordas também, na chamada reforma administrativa, que vai exatamente dimensionar o tamanho do Estado que nós queremos, aquele que possa ter um melhor serviço a um menor custo. Eu não tenho dúvida. E tudo isso que a gente está falando, que está acontecendo, na verdade, é uma estatização da economia brasileira. Com certeza. Aos poucos, tá certo? Ou seja, com a transferência de renda e de patrimônio das pessoas. O ministro não falou que vamos dizer assim, que as pessoas não devem deixar nada para os seus filhos, para os seus herdeiros. Até Ives Gandra, num vídeo que foi visto há pouco, recentemente, falando, poxa, e as grandes companhias brasileiras, ele até cita Votorantim e Gerdau, quando falecerem os seus principais acionistas, não importa a estrutura de roda, quando falecerem os seus acionistas, vai passar isso para o Estado? É a estatização da economia brasileira que está acontecendo aos poucos e paulatinamente. Nós somos todos, né, como aquela figura conhecida do sapo na panela esquentando aos pouquinhos. Todos estamos dentro da panela sendo aquecidos aos pouquinhos, né? Então, o que está acontecendo é o que o PT sempre... O presidente não disse que tem orgulho de ser comunista, ele está vão fazer alinhado, infelizmente, com o Congresso Nacional, a estatização dos meios de produção do Brasil. Biderman, é sempre muito bom conversar contigo, sobretudo para ouvir essas coisas bem claras, né, sobre o que está acontecendo no Brasil e sobre o que nos espera em função do que está acontecendo, e a sociedade parece estar entorpecida, né? Não está sabendo exatamente aquilo que está acontecendo e que pode trazer certamente momentos de muita infelicidade para todos nós. Obrigado pela tua presença. Prazer falar contigo. Espero que na próxima vez tenhamos boas notícias aqui. Claro, sempre boas notícias. Só muito o Grêmio que nos dá alegria, né? Por enquanto, né? Muito obrigado a você, telespectador. Uma boa semana para todos vocês. Nossa Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.